E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, que é essa relação quase simbiótica dos Estados Unidos com a família Bolsonaro, porque é como se você tivesse ali um ajudando o outro. Lembra daquela história do jacaré e do passarinho, que um ficava em cima ali bicando, então um acabava ajudando o outro, só que os dois de tamanhos diferentes? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Porque para Donald Trump, para os Estados Unidos, é muito conveniente que se tenha uma figura brasileira ou figuras brasileiras advogando contra o próprio país para reforçar um posicionamento dele que vai favorecer não só o país dele, mas também apoiadores de sua campanha. Então aqui a gente começa a ver que realmente a relação, ela pode ter uma desigualdade, mas ela tem ali uma relação quase mútua, né? Então você tem o Donald Trump, por um lado, usando a família Bolsonaro e tendo uma figura brasileira ali lambendo suas botas, né? Então isso acaba tendo um peso também, porque é um brasileiro ali advogando contra o próprio país e reforçando um posicionamento dos Estados Unidos, coisa que não se vê em muitos países nem em muitas ocasiões, então ele aproveitou isso e ao mesmo tempo ele usa. E eu sempre falo aqui que Donald Trump usa as pessoas. Quando eu fiz toda aquela analogia com a Sydney Sweeney, era justamente disso que eu estava falando. O Donald Trump usa as pessoas pela sua conveniência. Então aqui é muito conveniente ele também usar a história do Bolsonaro para dar uma outra carinha para o que ele quer fazer. Então ele pinta a história, né? Pinta todo um cenário como se fosse uma perseguição política no Brasil, uma caça às bruxas, uma figura ali sendo perseguida, que está tendo uma ditadura do judiciário aqui, uma ditadura da toga. Tudo isso está acontecendo aqui no Brasil porque é muito conveniente pintar esse cenário, deixar ele ali à frente e atrás tudo que tem de interesse mesmo. Aí ele tem uma figura que vai ajudar isso, vai ajudar ele a cumprir esse papel, que é o próprio Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro de forma geral, e eles também tentando salvar sua própria pele, independente do que vai acontecer aqui com o Brasil. Então vamos negociar a anistia e as tarifas, tentar colocar essa pressão aqui no Brasil, vamos tentar usar e tudo isso, Brasil de moeda de troca, para salvar a nossa pele, ainda que isso acabe com a vida de um monte de brasileiros, não no sentido literal da coisa, mas pensando que podem fechar empresas, que empresas podem ficar em situações ruins, que podem demitir pessoas vão perder sua renda, o país pode desacelerar um pouco. Nada disso importa para eles. O que importa é justamente salvar a própria família, a própria pele, independente do custo que isso tenha para o país. E aí a gente vê que de patriota mesmo não tem nada.